Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça de Cristo, que excede todo entendimento, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu quero trabalhar um texto com vocês hoje que é muito conhecido, os textos bastante conhecidos da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Mas eu quero me ater mais ao posicionamento, à postura, ao comportamento do filho mais velho. A gente sabe que o filho pede a herança para o pai, o mais novo, vai, perde tudo e retorna arrependido, pedindo perdão ao pai. O pai o perdoa, o pai restaura e celebra com ele uma grande festa pela volta do filho. E o filho mais velho, ele não entende aquilo que o pai faz. Ele não entende o amor, a misericórdia, a graça do pai. Então, nesse texto, a gente aprende o que é um filho estar dentro de casa, mas estar perdido. Como muitas vezes existem pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Dá para fazer uma analogia legal sobre isso. O texto aí é Lucas 15, 25 até o 32, que fala sobre o irmão do filho pródigo. Queria anotar aqui para vocês, Lucas 15, eu quero, conforme eu for trabalhando o texto, eu quero que você acompanhe o texto, os versículos nos quais nós iremos trabalhar. São apenas alguns versículos que você vai poder trabalhar. Lucas 15, do 25 até o 32. Lucas 15, 25 a 32, que vai falar sobre a parte do final da parábola, onde vai falar sobre o filho mais velho, sobre o irmão do filho pródigo. Ele aponta que o terrível perigo de estar na casa do pai, quer dizer, dentro da igreja, obedecendo às leis, cumprindo os deveres, sendo uma pessoa normal, como todas ou quase todas outras qualquer, e ainda assim ser perdido. Para chegar a essa posição, a gente faz algumas analogias. A primeira delas, são 4 analogias. A primeira delas, vive dentro da igreja, mas não é livre. Versículo 29, ele aponta para isso. Mas lhe respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha só que coisa interessante. O filho mais velho, ele não vive como filho, mas ele vive como escravo. Faz as coisas certas com a motivação errada. Olha que perigo. Às vezes a gente acha que fazendo certo nós estamos com a motivação correta, e às vezes não. Às vezes a motivação é a motivação de um coração corrupto, de um coração enganoso. Então, a sua obediência aqui não provém do coração, mas da obrigação. Ele nunca entendeu o que é ser verdadeiramente filho, nunca conheceu o amor do pai. E muitos também estão na igreja ou numa comunidade por mera obrigação, às vezes dos pais, às vezes dos irmãos, às vezes de pessoas amigas, por pura obrigação. Obedecem, mas não tem alegria, não tem prazer, não tem comunhão. Estão na casa do Pai, mas vivem, infelizmente, como escravos. Segundo lugar, pessoas que vivem dentro da igreja, mas estão com o coração cheio de amargura. E como existe hoje, em dia, pessoas assim dentro das igrejas, infelizmente. Pessoas com traumas do passado, com lembranças amargas, e que não foram curadas, não foram tratadas. O filho mais velho aqui, ele irrita-se, preste bem atenção nisso. O filho mais velho, ele fica irritado, ele fica irado com a misericórdia do pai. Onde já se viu isso? Ele não se alegra com a restauração do seu irmão caído. Para ele, quem erra não tem chance de restauração, nem deve ser objeto de perdão. Na religião dele não havia agenda para o amor, para a graça, para o perdão. Mas a palavra de Deus diz que quem não ama seu irmão ainda permanece nas trevas. E olha o perigo que é ter um coração cheio de amargura nesse sentido. O ódio que ele sentia pelo irmão não era menos grave que o pecado de dissolução que o outro cometera fora de casa, com as meretrizes. Olha só que coisa interessante. Pecado não tem tamanho. O que ele sentia no coração, toda a amargura, é igual o pecado que o irmão mais novo cometeu. Então o ressentimento estava encalacado dentro do seu coração.
E isso fez com que ele se isolasse do pai e do irmão. Ele recusou-se a entrar na casa para celebrar a volta do irmão, arrependido, mas ele se encolheu, magoado, cheio de mimimi, nariz empinado, magoado, revoltado, envenenado pela mágoa destruidora. É aquilo que eu sempre falo, veneno que você quer que o outro beba, você acaba tomando ele todos os dias. Terceiro lugar, pessoas que vivem dentro da igreja, na presença do Pai, mas anda solitário. E ovelha solitária é comida de lobo. Ovelha solitária é comida de lobo. Ele anda sem alegria, está na casa do Pai, mas não tem comunhão com ele. Muitos também estão na igreja, estão na comunidade, estão na família, mas não têm intimidade com Deus. Não desfrutam da alegria da salvação, da bênção que é ser salvo, lavado, redimido pelo sangue de Cristo. Não experimentam a alegria da salvação, não experimentam as doces consolações do Espírito, vivem como órfãos na fé, sozinhos, curtindo uma solidão dolorosa. E por último lugar, há pessoas que vivem dentro da igreja, mas não se sentem dono daquilo que é do Pai. Nesse caso aqui, o filho, ele no versículo 31 diz exatamente isso. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Ele jamais teve essa ideia. Ele jamais imaginaria que o pai fosse um pai misericordioso. Ele sempre viu um pai como alguém vê um carrasco, um verdugo, e não um pai amoroso, misericordioso e cheio de graça. Ele era rico, mas ele vivia na miséria. Tinha toda a riqueza do pai à sua disposição, mas vivia como um escravo. Era filho, mas não banqueteava com seus amigos, não celebrava. Assim também muitos, hoje em dia, vivem na igreja sem experimentar os banquetes do céu, os aperitivos do céu, servindo a Deus por obrigação. Nunca faça isso, meu irmão. Nunca faça isso. Você não vai agradar o coração de Deus, mais ou menos, se você fizer as coisas por obrigação. Faça por prazer, faça com alegria, faça por gratidão por aquilo que Deus fez para a sua vida. Então sirva a Deus com alegria no coração. O mesmo pai que saiu aqui para abraçar o filho pródigo, arrependido, ele sai da mesma maneira, e é assim que funciona. É a metáfora do pai amoroso que sai para conciliar também esse filho revoltado, esse nariz empinado, esse cheio de rancor, de amargura. O arrependido com o coração quebrantado festeja a sua restauração. O outro fica do lado de fora, perdido, com o coração totalmente endurecido. Que nós não sejamos o filho mais velho. Que nós sejamos, quem sabe, o filho mais novo. Que nós experimentemos, sim, por que não? Muitas vezes nós temos que passar por isso, pelas nossas escolhas, e sofremos a consequência, como o filho mais novo sofreu, saiu, pecou, ficou sem nada, sem amigos, sem dinheiro, comendo as bolotas dos porcos, para cair em si, se arrepender e dizer: vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta, e ele é saudado, ele é celebrado, a sua volta é celebrada. Então, como filhos de Deus, vamos viver de forma livre, vamos viver com o coração cheio de gratidão e não de amargura, vamos viver na presença do Pai, não como um lobo solitário, mas uma ovelha que se relaciona com as outras ovelhas. Vamos viver dentro da casa do Pai, sabendo que tudo que nós temos ali é nosso, é do Pai. Se é do Pai, é nosso, de todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, porque temos consciência, Pai, que o filho mais novo pecou, mas da mesma maneira o filho mais velho também pecou, Pai. E nós, como filhos amados do Senhor, salvos, redimidos, lavados pelo Senhor, pelo seu sangue, pedimos que o Senhor nos perdoe também. Se estamos vivendo a metáfora do filho mais novo ou do filho mais velho,
mas pedimos, Pai, graça e misericórdia. Pedimos que possamos experimentar os aperitivos do reino, na forma de comunhão, na forma de paz, de alegria, de comunhão com o povo de Deus, de experimentarmos os verdadeiros aperitivos do reino dos céus, Pai. Ajuda-nos, Pai, como igreja, ajuda-nos como liderança, a termos uma vida que vale a pena ser vivida, vale a pena ser celebrada. Vamos celebrar a volta daqueles que foram, que partiram, que pecaram, mas que agora estão de volta. Vamos celebrar também o irmão mais velho. Vamos abraçá-lo para que ele possa conviver conosco, para que ele possa entender da graça de Deus. Ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé. No nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça para você estar dentro da igreja e se encontrar alegre, feliz, com o coração cheio de júbilo e cheio de gratidão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo.